Pessoal, Medicina Veterinária, CP, como vocês estão? Espero que estejam todos bem. Então vamos lá, dando continuidade ao nosso conteúdo desse segundo bimestre, aonde nós, na última aula, falamos um pouco a parte introdutória sobre empreendedorismo, sobre oportunidade, sobre diferenças entre empresários e empreendedor. Hoje nós trabalharemos e falaremos com vocês a questão de inovação, startups. A inovação, o que acontece hoje é em todos os segmentos do empreendedorismo, na parte de medicina veterinária, dos médicos veterinários, conforme até nós já demos umas pinceladas em sala de aula, como também startups. Hoje está sendo muito difundido essas ideias de startups, muitas vezes usando a tecnologia, muitas vezes pensando em algo sem grandes custos, mas que tem uma demanda muito grande, assim a gente vai entender um pouco mais, tá? Quando eu falo em inovação, pessoal, inovação é diferente de invenção, tá? Quando eu falo em inovação, quer dizer que a inovação, ela tem um cunho comercial diante disso. Pergunto a vocês, Santos Dumont foi inventor ou foi inovador? Se a resposta de vocês foi inventor, está correto. Mas ele não foi inovador, porque ele não seguiu com a ideia, com o protótipo para frente e fez com que o comércio ou faturasse de acordo com essa invenção dele. A inovação foi por parte da Boeing, foi por parte da Embraer, onde pegaram essa ideia, esse protótipo que ele idealizou e transformou esse produto comercialmente falando. Então, o Santos Dumont ele foi inventor, ele não foi inovador. Ele passou de inventor para produzir um protótipo. A partir disso, se ele seguisse um protótipo, o modelo de protótipo, e comercializasse, isso seria inovação. É o que muitas vezes acontece aí no nosso dia a dia. Por exemplo, um exemplo de inovação. Pizzaria. O que antes era pizza somente no balcão, depois foi para delivery, depois foi para sabores diferentes. Então, tudo isso que está ligado ao nosso cotidiano, vocês muitas vezes são inovadores. Nós estamos tendo aula online, virtualmente, falando, isso é uma inovação, porque para vocês não está faltando conteúdo, não está estagnado, vocês estão aprendendo de alguma forma e nós estamos passando as informações de alguma forma, isso é algo inovador, tá? Só que tem umas diferenças. O criar é olhar-se para dentro de si, explorar e extrair o seu melhor. Santos Dumont criou. Empreender, movimentar-se, conectar os pontos, agarrar as oportunidades. Embraer, a Boeing. Inovar, gerar e entregar valor. A inovação vai mais ou menos de encontro àquilo que nós falamos em sala de aula com vocês sobre diferenciação de mercado. O que vocês, como médico veterinário, vocês vão trabalhar, ou seja, vão ofertar aos seus consumidores no futuro. Vocês vão ofertar os mesmos produtos e serviços do que há hoje, ou vocês vão ter que diferenciar e inovar. Nós sabemos que com todo esse desfecho aí da pandemia, do Covid-19, todos os setores, eu disse todos os setores, pode ser que exceções de um ou dois, mas não me lembro agora, mas que vai ter que inovar de alguma forma, como está sendo inovativo. A nossa aula está sendo inovativa. Os restaurantes tiveram que inovar. A entrega delivery de mercado. A entrega delivery de roupas. Então, as pessoas, os empresários, os empreendedores, lembrando a diferença entre empresário e empreendedor, eles estão inovando cada vez mais e essa é uma oportunidade que veio através do Covid para que possa fazer essa inovação. Por quê? Porque dentro disso, senão você não vai estar no mercado.
Porque qual que é nosso principal objetivo como empreendedor? Atender as nossas necessidades humanas, ou atender as necessidades humanas em todo sentido. Nós temos a saúde, nós temos o habitat. Lembra lá das necessidades humanas de economia? É quase igual. Nós temos o entretenimento, por exemplo, um exemplo de entretenimento, Netflix. Ninguém vai ao cinema hoje pela proibição, mas o Netflix é uma ferramenta, é uma startup, depois a gente vai trabalhar um pouco mais sobre isso, na qual ele proporciona porque nós não precisamos sair de casa. A locomoção com o Uber, a comunicação, olha, vejam, nessa ilustração da comunicação, começou com um telefone tijolão que a gente falava em meados de 80, 90. Olha os nossos celulares hoje cada vez menores. Então, para que isso aconteça, isso é inovação. O telefone não deixou de existir. O produto telefone não deixou de existir, apesar que hoje nós falamos qual que é o principal objetivo do telefone quando foi inventado. Comunicação, falar. Hoje é o que menos nós fazemos no telefone é falar, mas ele está aí. Mas percebe-se que houve uma grande inovação, os nossos carros, o nosso entretenimento, as nossas casas. Então, houve uma inovação nesse sentido. E aqui eu falo para vocês, eu mostro para vocês sobre preço e valor. O que você vai lá, depois de você ser formado em medicina veterinária, você vai proporcionar aos seus clientes? Preço ou valor? Vamos, eu coloquei aqui só um exemplo do café para que vocês possam entender um pouco mais. Nós temos a commodity. Café é uma commodity. O que é commodity? São produtos negociados em comércio internacional, né? Matéria-prima de algo para ser beneficiado. E o Brasil tem grandes commodities, muitos commodities. Tem o soja, tem o trigo, tem a carne, tem vários, e o café é um deles. Imagine, o commodity equivale a 0,01 centavo de uma xícara de café. Então, os grãos de café, ele equivale a 0,01 centavo da xícara de café. A partir do commodity, você tem o produto beneficiado, que é o café, que é aquele pacote que a gente compra da Damasco, ou torrado e moído, que a gente fala. Né? Então, só para vocês terem uma ideia, depois da commodity, para se passar para produto, ele equivale a 50 centavos a xícara depois do beneficiado. Depois de commodity e do serviço, do beneficiamento, nós temos o serviço. Desculpa, depois da commodity e do produto, nós temos o serviço, que é essa xícara de café que nós compramos muitas vezes ali na nossa cantina, que nós compramos, compramos e tomamos em nossas padarias. Então, o serviço ele equivale a R$ 1,50 a xícara. Então, percebe-se, commodity, produto, serviço. Só que daí entra o valor, isso são preços, o commodity, produto e serviço. Isso é preço. Aí entra a experiência, que é o valor. Esse R$ 10 por xícara é da Starbucks. Vocês já ouviram falar. Uma grande franquia de café internacional, igual o McDonald's. Então, o que numa padaria normal era 1,50 xícara de café, lá na Starbucks é R$ 10. Isso é experiência, isso é valor. Isso é marca. Isso é qualidade. Lembra lá do que a gente falou? O que você vai disponibilizar para os seus consumidores, para os seus clientes? Preço, o que todo mundo está fazendo, ou compra por um e vende por dois, ou o valor, ou a experiência que você coloca em cima disso, a marca, a sua qualidade, compra um e vende por 5. Pensem um pouco sobre isso, reflitam de como vocês vão entregar esses produtos e serviços para os clientes de vocês daqui a uns anos. Daí quando você fala preço e valor, preço é o que você paga, valor é o que você leva. Quantos exemplos de Fuscas aí que estão sendo vendidos nas redes, na internet, por R$ 50 mil? Isso não é o preço do Fusca em si, é o valor que ele determina. Tem valor sentimental, tem valor de raridade, tem um monte de coisa.
O mesmo cachorro-quente que você paga R$ 5 na banquinha aí nas nossas cidades é 20, 25 no McDonald's, no shopping. Por quê? Porque tem a marca, tem o valor, todo mundo quer usufruir, quer comer, quer fazer o story do McDonald's. Nossa, eu estou no McDonald's. Isso é valor. Tá? E aqui eu trouxe, né, juntamente para mostrar que nem semana passada, né, essa onda agora de máscaras, hoje nós temos o empreendedorismo, a inovação também com relação às máscaras que nós temos que usar, decreto estadual, municipal e nacional aí, para que a gente possa, em ambientes públicos ou que grande circulação de pessoas, que a gente tenha pelo menos uma máscara e já há máscaras estilizadas com relação a isso. Daí a gente passa da inovação. Lembrem, quando eu falo inovação, não necessita que seja, não é necessário que esteja tecnologia, certo? Uma simples ideia a mais do que isso. Né? O notebook, quando foi inventado, era um produto. A inovação dele, o notebook touchscreen, por exemplo, o celular e assim por diante. Você usa essa tecnologia, use-se, mas em muitos casos, quando você vai num restaurante, antigamente não tinha espaço kids. A partir do momento que um colocou um espaço kids, isso virou uma inovação para as pessoas, para os pais irem até um restaurante e ficarem despreocupados com as crianças. Isso é inovação. Não precisa de tecnologia, só uma ideia no qual colocou em um espaço físico as crianças para que possam deixar os pais se divertirem ou até mesmo lancharem, comerem, né, com um pouquinho menos preocupação com os filhos. A partir do momento que você tem inovação, agora está tendo muito em foco o tal de startups. O que é startups? É siga, vá, a tradução, né? Arranque. Porque você tem que ter uma ideia, tem que ter um planejamento, tem que ter uma ação. O que é uma startup? É um grupo de pessoas à procura de um modelo de negócio repetível e escalável, trabalhando em condições de extrema incerteza. Ou seja, negócios repetíveis, Netflix. Uma central do Netflix, a demanda cada vez aumenta. O Premier do futebol precisa ter uma câmera para que possa alcançar 200 milhões de pessoas. Isso são negócios repetíveis e escaláveis. Lógico, mas tem um cenário de incerteza de tudo isso. O Uber, lá há 10, 15 anos atrás, foi uma startup. A Nubank, o iFood. Provavelmente, quando os idealizadores dessas startups, dessas empresas, mostraram seu produto para os investidores, para os bancos, muitos não acreditaram. Pense, o Uber é uma das maiores empresas que liga motoristas com passageiros, sem ter um carro. O Uber é um aplicativo no qual une motoristas e consumidores, passageiros, ou vale hoje, quer dizer, valia antes da pandemia, em média de 150 bilhões de dólares de mercado, sem ter um veículo. Isso é inovação. Isto é startups muitas vezes. Né? Netflix, então outros casos aí de exemplos de startups. Mas o grande problema disso, de cada 100 startups, uma dá certo. Tá? Uma dá certo startup. Então, o Facebook um dia foi uma startup. Então, temos inúmeros exemplos. Quando dá certo, dá. E aí, quando dá certo, o patrimônio, o faturamento, ele é bilhões de dólares. Ele é muito, muito grande. O Google, né? Cada clique no Google, a Google, ele tem uma remuneração. As franquias, os royalties, franquia é um tipo de startup, porque o franqueador, desculpa, ele não precisa fazer nada. Ele só tem a marca, o produto que ele disponibiliza muitas vezes,
e o franqueado que vai trabalhar, que vai comercializar tudo isso, e ele ganha em cima dos produtos dele e também dos franqueados. Ser repetível, como eu falei nos primeiros, Big Brother. Tem 20 câmeras dentro do Big Brother para nós assistirmos em TV aberta. Se nós quisermos assinar o pay-per-view, não precisa de mais câmeras, são as mesmas câmeras. Então, o custo operacional é o mesmo. E quanto que o Big Brother alcançou esse ano? Quantos milhões de pessoas? Né? Você estava falando sobre o DVD, não existe mais DVD, você tem a Netflix, você tem o filme a qualquer hora, os streaming, né? O Netflix, nós falamos como streaming. São startups no qual, né, nós temos, nós pagamos R$19,90, R$29,90 e temos acesso a todo tipo de conteúdo. Escalável, ou seja, não precisa ter um custo maior, como eu falei, das startups. Tranquilo? Logicamente que você precisa ter investidores dessas startups, mas como eu falou, são negócios incertos, mas se der certo. No ano passado, o Nubank foi uma startup onde conseguiu ser unicórnio. Unicórnio dentro do mundo dos empreendedores é quando você atinge R$1 bilhão ou de dólares em patrimônio, em faturamento. Os investidores têm investidores próprios, têm investidores anjo, capital de risco, em séries, ou seja, ele vai te investindo na sua empresa, na sua ideia, ela vai investindo por escala, ou seja, primeiro a ideia, depois o protótipo, depois a comercialização. Então, ele vai investindo esses produtos e serviços por partes. E crowdfunding, investimentos coletivos em projetos criativos. Percebo que, às vezes, há essas vaquinhas online para certos investidores, certos produtos e serviços, também é mais ou menos nesse sentido. Aqui só uma parte de imagem, como é a parte das startups, tá? Vai de uma ideia, então, por exemplo, Santos Dumont teve a ideia e fez o protótipo, só. Ele não seguiu para frente, ele não comercializou, ele não se expandiu, ele consolidou. Quem consolidou o avião? A Boeing, a Embraer, a Airbus e assim por diante. Formas de financiamento, igual eu falei, capital próprio, crédito bancário, subvenção, investidores anjos e fundos de investimento. Forma de financiamento. Tipos de startups, lifestyle, PME, escaláveis. Startups à venda, sociais, então tem muitas startups, por exemplo, aqui em Guarapuava, nesse último mês, empresas foram criadas para ajudar a imprimir máscaras, imprimir impressões 3D, né? Aquelas máscaras próprias para os médicos, eles com acetato, com a borda aqui em plástico. Então, muitas empresas, através das suas startups, através dos seus modelos de negócio, elas começaram a produzir para ajudar, né, grande parte desse movimento aí da Covid-19. E as corporativas. Então, aqui alguns exemplos de startups, tem aí 99, era Uber, daí já tem agora 99, temos o Nubank, temos o iFood. E aqui eu trouxe para vocês, e vou trazer depois uma ferramenta, uma matéria, tá? Um artigo, na qual o que mostra hoje para nós como o futuro humano do trabalho. O futuro do trabalho humano, na verdade. Então, nós estamos cada vez mais, por essas inovações que nós tivemos, né, contato agora nessa aula de hoje. Através das startups, nós temos cada vez mais a projeção do nosso futuro humano, do trabalho. Imaginação, criação e estratégia, através de inovação e principalmente desses setores que estão crescendo mais, como as startups ultimamente. Beleza, pessoal? Então, na aula passada nós falamos um pouco sobre, né,
trabalhamos um pouco sobre as questões do empreendedorismo, das situações de oportunidade, de diferenciação entre empresários e empreendedores. E hoje eu trouxe para vocês, né, uma parte básica do que seria a inovação. Lembrando que a inovação não há necessidade de vocês terem tecnologia atrás de sócio. A tecnologia ela ajuda muito e muito, né? Lembrando os 5 fatores de produção, a tecnologia era uma. A tecnologia ela tem um sinônimo dentro do mercado, dentro da economia, dentro de todos os setores, como produtividade. Mas além de tecnologia, nós temos as inovações simples, que muitas vezes nós temos que fazer ou podemos fazer em nosso nicho de mercado, em nossas empresas e principalmente em nossa formação mais tarde. E hoje, cada vez mais, né, atribuído a essa questão de empreendedorismo, as startups, ou seja, pequeno grupo de pessoas que tem uma ideia mirabolante, muitas vezes ganha bilhões, mas de cada 100, uma dá certo. Mas dessas uma que dá certo, muitas vezes, onde tem investimentos, onde tem propósito do governo, onde tem subsídio do governo e assim por diante, nós temos uma Facebook, nós temos um Uber, nós temos uma 99, nós temos um Nubank, nós temos as franquias. Então, nós temos diversos exemplos de startups aí que nós podemos, dentro de um modelo de negócio, através de, muitas vezes, de tecnologia, aí, né, startups ele é muito ligado à tecnologia, por ser uma mão de obra barata, porque é você com você mesmo, e você utiliza o que está aí na rede, para que você possa ter uma ideia, por exemplo, do Uber, de ter um aplicativo no qual tem motoristas, consumidores, passageiros, que se unem e ele ganha na questão dos motoristas e ganha na questão dos consumidores sem ter um veículo. Isso é empreendedorismo. Isso é a nova tendência mundial. E mais agora, como eu falei, a inovação faz parte do nosso cotidiano. E nós falamos em sala de aula. Se você ficar parado, de braços cruzados, infelizmente vai perder mercado. Você tem que inovar, você tem que fazer o diferencial, e isso foi muito explícito durante essa questão, essa crise da Covid-19. Beleza? Muito obrigado. Fico aguardando aí as dúvidas, fico aguardando aí as conversas, né? O que vocês precisarem, fico à disposição de vocês. Um grande abraço. Até depois.